Tu já tinha visto essa reportagem daqui? Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Essa reportagem foi ao ar no dia 22 de outubro de 1995. Nessa época eu ainda era um bebê, então eu não assistia ao vivo, mas eu mesmo já tinha ficado sabendo dessa história. E basicamente eu escolhi colocar ela no início desse vídeo porque ela fala sobre o tema que vou desenvolver aqui. Nos anos 90 estava acontecendo algo que foi chamado depois de boom evangélico. Foi quando rolou um aumento muito grande da população evangélica no Brasil. E conforme isso foi acontecendo, figuras evangélicas começaram a querer mais poder político. E uma coisa que eles tinham que aceitar é que eles tinham que tentar questionar a autoridade e o poder da Igreja Católica sobre os fiéis. Os âncoras da Globo falam que o diretor da Record disse que as decisões do que é dito no programa é totalmente da igreja e não tem nada a ver com a emissora. Só que a emissora era financiada, né? Eles até mencionam que o maior acionista da Rede Record é a Igreja Universal. E é óbvio que a Globo tem muito interesse também em falar mal da imagem de outra emissora que é concorrente deles. Tudo isso eu tenho certeza. Mas esse capítulo era para mostrar isso, que tinha pastores que tinham a ousadia de fazer aquilo ali que na verdade até um crime era, né? Porque no Brasil tu não pode vilipendiar imagens religiosas, independentemente das tuas crenças, tu não pode vilipendiar imagens religiosas assim como manifestação pública, sabe? Isso é considerado atentado à fé das outras pessoas. Então ele até poderia ter sido incriminado e eu não sei se chegou a acontecer isso. Mas o ponto era a disposição do sujeito em correr esse risco para tentar alcançar a população católica. E agora, a gente transportando esse debate para 2026, eu vejo como que a população católica, agora que eles estão transicionando, né? Eu acredito que na realidade o Brasil não é um país de maioria católica, sabe? Esses dados daí, eu não sei como é que é em outros estados, porque eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e hoje em dia eu moro aqui em Itapema, em Santa Catarina. Então, assim, lá no Rio Grande do Sul, tem pessoas cristãs sim, mas tem muita presença de pessoas que são religiosas de matriz africana, tem o pessoal da comunidade espírita também, mas tem muito evangélico, né? Tem muita gente que frequenta igrejas pentecostais, neopentecostais, católicos mesmo não é alguma coisa comum tu ver pessoas que vai nas igrejas católicas de fato, e faz parte dos cultos e honra os feriados católicos, né? Tem alguma espécie de... Enfim, vai nas missas específicas dos santos católicos. Então eu sempre questionei essa ideia também de o Brasil ser um país de maioria católica. O Brasil ser um país de maioria cristã é outros 500, porque aqui no Brasil tem muita pessoa que é cristã também, numa espécie de cristianismo cultural. Eu vou colocar assim, até mesmo a minha mãe, né, caso ela esteja assistindo esse vídeo, eu vou colocar ela nesse tipo de pessoa, que ela tem um carinho, ela gosta muito da imagem de Cristo, mas não necessariamente ela frequenta uma igreja, sabe? Então ela invoca o nome do Senhor, ela gosta de algumas passagens bíblicas, ela lê algumas passagens bíblicas e tem uma adoração por essa figura, sem necessariamente ser uma pessoa que vai nem na igreja católica, nem mesmo numa igreja universal pentecostal. Então, acontece muito isso aqui no Brasil também, e essas pessoas eu acho que se identificariam como cristãos. Só que agora, católico ativamente é outra parada. E ao longo das décadas, enquanto a população católica diminuía, a população evangélica aumentava. E outras religiões, elas continuam minoritárias. Então, o ponto do meu vídeo é mais levantar uma provocação mesmo, sabe? Tem influenciadores cristãos, sabe? Pessoas que
fazem questão de dizer que eles estão ali para representar a Igreja Católica, sabe? Nos seus posicionamentos, nas suas declarações. Tem gente como Guilherme Freire, a Pietra Bertolazzi e até mesmo o Paulo Cogos, que qualquer oportunidade que eles têm, eles gostam de atacar outros estilos de vida, justamente porque nisso nem dá para ocupar muito, porque é a lógica supremacista da doutrina católica. Só que assim, politicamente, eles não têm que ficar atacando religiões que são minoritárias, não têm influência política e não ameaçam a existência do catolicismo. Mas agora, na realidade pragmática, muita gente que não vai a algum culto, quando decide ir, prefere ir numa igreja universal por várias questões, eu posso mencionar alguma delas. Em primeiro lugar, as igrejas universais são mais acessíveis, né? E não necessariamente igreja universal, vou falar assim, igrejas evangélicas de modo geral, né, neopentecostais, eu não vou ficar mencionando, mas esse tipo de igreja assim. Então, elas são muito mais acessíveis, elas são muito mais disseminadas. Agora, cultos católicos é muito mais de difícil acesso, então nem sempre uma população mais periférica vai poder frequentar um culto católico com grande facilidade. Da mesma maneira que ele pode ir numa igreja evangélica. Tem a questão também que, para ser um pastor é muito mais fácil, né? Para ser um padre, imagino que o cara tem que ter toda uma vivência, ele tem que passar algum período no seminário. Agora, para poder administrar um culto como pastor, eu imagino que não deve ser o mesmo processo tão demorado, que leva tanto tempo assim, e que as pessoas têm que fazer tantas concessões na sua vida, sabe? Adotar muitas práticas para o seu dia a dia. Então tem essa coisa que também que até mesmo a pessoa se formar como o líder daquela comunidade, daquela congregação, daquela célula religiosa que está sendo criada, é muito mais fácil quando é um pastor em vez de ser um padre. Também, né? E também tem uma questão do estilo de vida, né? Nos anos 90, por exemplo, quando eu era uma criança, e assim, nos anos 2000 também, que eu entro na escola no ano de 2001, no ensino fundamental, né? Com 7 anos de idade, quando eu crescia, ainda era comum a ideia de que pessoas que eram crentes, membros das igrejas universais, evangélicas, eles tinham, sei lá, as meninas tinham que ter o cabelo comprido, usavam vestido longo, alguns outros tipos de igreja, sei lá, não deixava as pessoas assistir televisão, jogar videogame, enfim, tinha uma série de coisas que a gente associava com a pessoa desse estilo de vida, que não necessariamente persiste no ano de 2026, né? Então se tornou muito mais acessível, as pessoas não sentem que tem que abrir mão de certas coisas, e também teve um avanço na teologia da prosperidade, né? Muitas coisas são mais atraentes no jeito de pregar o estilo de vida nas igrejas evangélicas do que na igreja católica. Então, assim, se tem pessoas ao longo das décadas deixando de ser católicos, é muito mais provável que eles deixem de ser católicos e acabam indo parar numa igreja evangélica do que eles deixam de ser católicos e se convertem radicalmente a outro estilo de vida, como começar a frequentar religiões de matriz africana, ir pro batuque, sabe, ir pra roda, ir pra gira, ou ir no culto espírita, ou enfim, ir para uma religião xamânica estilo santo daime, consagrar ayahuasca, sabe? É muito mais provável que ele vá se tornar evangélico. Então essa realmente é a ameaça que agora, já faz algum tempo que está acontecendo. Os evangélicos antes eles eram um grupo minoritário, agora eu acredito que eles têm mais poder político, assim, lá no Congresso, com bancada eleita mesmo, assim, pessoas que estão ali para representar as pautas, os interesses das igrejas evangélicas lá dentro do Congresso Nacional, do que uma organização católica que seja dessa forma, sabe? Então, assim, esse pessoal daí que gasta muita energia provocando, incomodando, ofendendo, perseguindo minorias religiosas, eu acho que eles deveriam começar a realmente encarar que o debate deles tem que ser mais teológico sobre esse estilo de vida, entendeu? Eles têm que mais questionar por que as pessoas estão achando que ser cristão e sendo evangélico ou católico é a mesma coisa, que na realidade não é a mesma coisa, são duas doutrinas bem distintas e uma delas está crescendo enquanto a outra está diminuindo, entende? Então, para mim é isso, eu sou uma pessoa pragmática, eu sempre analiso as coisas eu tento analisar as coisas da forma que elas estão acontecendo. Então eu vejo que, por questões políticas, né, pelos católicos provavelmente acharem que eles nem podem se opor, eles terem medo do que pode acontecer se lideranças católicas começarem a questionar certas coisas sobre as lideranças evangélicas. Eu não vou nem falar do estilo de vida das pessoas que participam da religião evangélica. Eu posso até fazer mais uma provocação antes de terminar esse vídeo e falar que tanto para os católicos quanto para os cristãos,
eles têm uma mania assim de, na hora que eles querem falar mal do Brasil e criticar o que está de errado, o que tem que ser reformulado, eles apontam um monte de coisa e eles dizem, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo outro, certo ponto da sociedade perdeu o rumo. E olha só, eu tenho certeza absoluta que um monte de coisa do Brasil tem que ser modificado para a gente se tornar um país melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que eu fico me perguntando como é que as pessoas que fazem parte de maiorias demográficas, né? O Brasil, afinal de contas, é um país de maioria cristã. Então como é que eles não colocam a mão na consciência e questionar-se também como que podemos ser de maioria cristã e o Brasil ter tanta coisa errada acontecendo, sabe? Então, para além daquela crítica de as pessoas se dizem cristãs, mas não vão para a igreja, não vivem o estilo de vida assim assado, bom, o ponto é que esse é um dado pragmático da realidade. O Brasil é um país de maioria cristã e ele tem muita coisa para resolver, né? Então, eu realmente acho que a comunidade cristã desse país tem que tomar para si, tem que se responsabilizar, tem que acreditar que talvez a gente não está ensinando o suficiente sobre valores cívicos mesmo, sabe? Talvez dentro das igrejas as pessoas não aprendam o quanto deveriam ainda sobre várias coisas. E quando eu digo igrejas, eu estou falando tanto as católicas quanto as universais, sabe? Independente se é um pastor, se é um padre que está administrando o culto, o ponto é que ainda assim eu acho que nesses dois lados essas pessoas têm que reforçar várias coisas que o Brasil ainda está deixando a desejar, um monte de questão que a gente tem que, muitas pautas que a gente ainda tem que avançar, que a gente tem que conseguir ir adiante, entendeu? O Brasil ainda é muito limitado na questão cívica mesmo, tem muito o que construir. O povo brasileiro tem muito que aumentar no nível médio do que ele lida uns aos outros e a própria sociedade, a própria estrutura do país que ele vive. Então eu acho que essas pessoas que fazem parte da maioria têm que se responsabilizar por isso. Porque honestamente eu sei o que geralmente maiorias demográficas acarretam. E não é coisa boa. Qualquer pessoa que entende de história, que já viu o que acontece ao redor do mundo, quando o mundo se torna um país, uma nação, uma identidade cultural, adquire uma maioria, isso daí sempre acaba ruim para todos os grupos que são considerados minoria. Porque é muito mais comum quando um país quer atribuir as razões de por que um país não está dando certo, ele pegar e eles atribuir essas questões a grupos minoritários, em vez de olhar para a maioria e ver o que a maioria está faltando, sabe? O que a maioria está deixando de entregar, que se estivesse entregando o país não estaria com esse tipo de problema. Então, é muito preocupante, sim, na minha opinião, sempre vai ser preocupante quando qualquer espécie de grupo está se tornando uma maioria. Eu acho que é natural, saudável, benéfico e esperado que a sociedade fique meio que fracionada, esses poderes de alguma forma tem que buscar um equilíbrio, isso daí não quer ser dividido. Mas é a questão de que não existe uma uniformidade perfeita. Nenhum grupo, nenhum país, nenhuma nação foi construído assim. É sempre construído quando maiorias políticas começam a achar que para conseguir fazer alguma coisa eles precisam atacar, perseguir, prejudicar grupos minoritários. De alguma maneira eles acham que a falta de sucesso é não ter mais gente aderindo à verdade que eles já perceberam. E, eventualmente, isso acarreta em coisas muito graves, muito perigosas. Então, esse era o principal intuito desse vídeo aqui, sabe? É levantar esse debate, é fazer com que um grupo que tem visto o seu próprio poder e influência sendo diminuído ao longo das décadas, que é os católicos, eles pararem de, enquanto eles estão caindo, achar que é melhor eles baterem para baixo, é melhor eles entenderem a dinâmica de poder que está rolando. Eles também estão se transformando num grupo minoritário, então se continuar assim, daqui a 10 ou 20 anos, os católicos vão ser tão poucos contra outras formas de religião no Brasil, e também é uma forma deles refletirem o que eles precisam fazer para conseguir alcançar mais brasileiros, sabe? Como é que eles podem levar a igreja católica para as comunidades bem pobres, bem periféricas, bem afastadas dos centros históricos das cidades, que é onde costumam ter as igrejas, né, com anos e anos e séculos de tradição. Mas de qualquer forma, mesmo que eu tenha as minhas convicções políticas, teológicas, eu sempre acho o mais importante tentar transmitir uma mensagem que seja para ser positiva. E aqui realmente, apesar de eu estar querendo causar confusão entre dois grupos cristãos, é baseado numa realidade pragmática, entendeu? Que no fio da navalha, no final do dia, evangélico e católico são duas coisas distintas. E os católicos estão perdendo cada vez mais espaço, influência, a ponto deles nem quererem incomodar a maioria evangélica. A ponto de as figuras, os líderes evangélicos serem bem famosos, todo mundo questionar a integridade deles, né, ter uma espécie de
4 cavaleiros do apocalipse do mundo evangélico. Eu não vou nomeá-los aqui, mas quem entende desse país deve saber quais são as figuras que eu estou falando. E os católicos preferem atacar o pessoal do batuque, o pessoal do espiritismo, o pessoal das religiões indígenas, e fazer de conta que a maioria do país não é evangélica. Se as pessoas estão deixando de ir na igreja, elas não estão indo cultuar outras divindades, elas estão continuando a cultuar Cristo, mas de um jeito mais fácil, mais rápido, mais acessível, e que de vez em quando até um pouco mais benéfico politicamente falando, né? Mas então é isso. Quem viu esse vídeo até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu viu no YouTube, e deixa um like e passa a me seguir se tu viu no TikTok. Valeu!